Pode sentar. Parar aqui de repente, eu não tinha nem achado o versículo aqui. Eu estou com a Bíblia da Adri emprestada aqui, a letra miudinha, mas meu olho é grande, então eu consigo enxergar. Então, nós vamos ler a palavra de Deus e vamos nela meditar. Não é gordo não, né? Mas é grande, né? Então vamos meditar na palavra e ver o que Deus quer falar aos nossos corações. Lembra, você está numa igreja, se ninguém falou para você, isso aqui é uma igreja, tá? E é uma igreja que fala de Deus, da palavra de Deus, né? Quer você seja jovem ou menos jovem, porque aqui só tem gente jovem ou menos jovem, né? Deus fala da mesma maneira. Então vamos abrir aí a Bíblia em 1 Samuel, ou se você não tem nem Bíblia, abra aí a Bíblia no seu celular, ou se você não quiser abrir também, você vai ler aqui, porque a minha neta que está ali, a Sara, ela vai projetar aqui para nós 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel 17, dos versículos 38 até os 51. Vamos ler comigo essa história tão conhecida. 1 Samuel 17, 38. Já está aí? Tá? Então vamos lá. Diz assim então a palavra do nosso Deus, versículo 38. E Saul vestiu a Davi com suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu ou colocou a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca havia experimentado aquela roupa, né, aquela armadura. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras, ou seixos do ribeiro, e pôs no alforje de pastor que trazia, no surrão. E lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu, aqui Golias, né, a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse-lhe ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Cristo salva, né? Não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se Golias, né, o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, tirou da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que seu campeão era morto, fugiram. Amém. Que o Espírito Santo nos dirija
e fale ao nosso coração por essa palavra. Bem, o tema que eu dei para esta mensagem hoje é uma grande vitória. É evidente que essa história de Davi e Golias, a maioria de nós, se não todos, né, tem ouvido desde que era criança, né? A história do gigante Golias com o adolescente, o jovenzinho Davi. Davi, nessa ocasião aqui, tinha menos que 20 anos, ele tinha de 19 anos para baixo. Isso é uma certeza que todos os estudiosos têm por causa das expressões aqui faladas, né? Então, ele era um adolescente, então não fala a idade exata, então nós conhecemos há muito tempo. Mas hoje, eu creio que Deus quer usar essa história para poder liberar um poder, o mesmo poder que veio sobre Davi, e para liberar esse poder, para que eu e você possamos ter uma grande vitória. Essa é a realidade, por isso esse tema. Então, porque uma grande vitória, ela vai nos levar a uma grande conquista. E nós sabemos que essa vitória que Davi, tão novinho, teve contra esse inimigo, contra esse gigante que se levantou contra ele, tirou Davi de uma situação e levou a um outro patamar. Davi, ele foi tirado do curral, ele era um pastor de ovelha mesmo, né, ovelhinha, né, não era pastor de igreja, né, que tinha ovelha, não, era um pastor, tinha o rebanho dele, e ele saiu, cheirava cocô de ovelha, né, e Deus tirou ele de lá, né, essa vitória fez com que ele saísse do curral e fosse para o palácio, porque daí ele passou a frequentar o palácio do rei, onde ele futuramente iria até se casar com a princesa, né? A filha do rei, chamada Mical. Né? Então, uma grande vitória vai levar nós a um patamar, né? A um novo patamar. Agora, as suas decisões hoje, aquilo que você decide hoje, vai determinar o seu amanhã, vai determinar o seu futuro. Se vai ser um futuro vitorioso, onde você vai ter vitória em Deus e por Deus, ou vai ser um futuro derrotado, largado aí nesse mundo, como está esse mundo hoje, entregue aos sentimentos. Então, para você ter uma vida de vitória em Deus, você vai ter que derrotar alguns gigantes na sua vida. Dizem que esse gigante aí, ele tinha de 3 a 4 metros, né? Então era bem grande, né? Eu tenho só 1,80 m, o seu pai tem quase 2, né, Catarina? 2? Olha, quase não, tem 2 metros, é quase um gigante. Depende, se você tem 1,5 m de altura, ele é um gigante, né? Você tem mas 2 metros, né? Eu tenho 1,80 m, 2 metros é isso aqui. Aqui deve dar uns 2,5 metros, né? Então, 3 metros, na realidade, vai até o meio dessa parede aqui, ó, até lá em cima deve dar quase 4 metros. Ele tinha de 3 a 4 metros, imagina, né? Gente, o cara era grande, hein? Então, era bem grande, né? Alguns dizem que era 4 metros, outros dizem que era 3, mas então a gente sabe que no mínimo era 3 metros. Então era um cara grandão. Mas nós precisamos entender, nós temos as nossas lutas, mas entenda algo, desde já. Nós não temos que lutar como Davi, que lutou com um homem gigante. Nós não temos que lutar contra pessoas, porque tem muita gente que fala, aquela pessoa é minha inimiga. Ela não é a sua inimiga. A palavra de Deus diz ali em Efésios, claramente, que nós não temos que lutar contra as pessoas. A nossa luta não é contra a gente. A nossa luta é contra aquilo que está atrás das pessoas, ou
atrás da gente, ou dentro da gente. Essa é a realidade. Nossa luta não é contra a carne, mas é contra um mundo espiritual, que muita gente fica dando risada, mas existe sim um mundo espiritual. Uma vez eu estava pregando sobre demônio, não sei quem que lembra, fazia muito tempo, eu era líder dos jovens ainda, estava pregando para jovens, muitos anos atrás, aqui em Campinas, já quando começou aqui eu era líder de jovens, viu? Agora estou andando em marcha ré. E eu lembro que eu estava falando de demônio, e um jovem, sabe, de uns 19, 20 anos, convidado, ele começou a dar risada. Eu falava, a luz não ficava apagada assim, ela ficava acesa, não dava para ver todo mundo. E eu via que toda hora que eu falava de demônio, ele dava risada assim, ele ridicularizava, ele zombava. De repente eu me enchi de ira, eu parei, apontei para ele, eu falei: você não acredita em demônio? Ele ficou meio assustado assim, Se você não acredita, eu vou orar agora com você, você vai ficar endemoniado agora, vai entrar um demônio em você. Se aqui não tiver, vai chegar e vai entrar em você. Se o rapaz acreditou, eu não sei, mas que ele ficou com medo, ele ficou, que ele regalou um olhão desse tamanho e ficou quietinho o resto do culto. Então, na realidade é fácil de falar que não existe quando não está para o seu lado, mas quando vira para o seu lado, aí é coisa diferente. Então hoje, nós precisamos entender que o campo de batalha nosso, sabe onde é? O campo de batalha nosso é na nossa mente, é nos nossos pensamentos, é nos nossos sentimentos, que é o nosso campo de batalha. E hoje o que eu quero? Eu quero que você identifique qual possa ser o seu inimigo, que você possa identificar aquilo que tenta te destruir, aquilo que tem mexido muito com os seus sentimentos, de uma maneira negativa, ou até uma paixão, pode ser, mas que é algo fora de tempo. Então, eu quero levar vocês a pensar nisso. Aqui, esse gigante, como é que surgiu esse gigante na vida de Davi? Na realidade, ele, como adolescente, ele não podia ir para a guerra. Esse é um ponto que diz, a pessoa para ir para uma guerra, ela tinha que ter pelo menos 20 anos. Era a idade permitida que um jovem ia para a guerra. E ele não podia guerrear. Ele foi ali na guerra levar comida para as pessoas, para os irmãos dele, foi levar uma comidinha lá. E ele, quando chegou na guerra, jovenzinho, ainda não podia guerrear, e ele, de repente, vê todo mundo, todos os soldados naquela guerra escondido, e levanta-se esse gigante muito alto, muito grande, forte, e desafiando todo mundo, e fala: eu quero um homem que me encare, um homem, tem um aqui? E todo mundo falava: quem é o louco? Um homem só, de enfrentar esse cara? Vocês não precisam ficar guerreando contra um exército inteiro. Aquele homem, se tiver um homem que me derrote, já todo o deserto vai se render a vocês. Todo o meu exército, todo o exército inimigo de Israel, do povo de Deus. E todo mundo ficar quietinho, escondido, dá uma olhadinha. Falei: eu saio fora. Se ele vir para cá, eu meto flecha nele, lança, alguma coisa, pedra, qualquer coisa, Mas encarar, eu não. Então, aí Davi, aquele jovenzinho, ele cria em Deus. O bonito num jovem, num adolescente, é a fé dele em Deus. Ele não era um guerreiro, mas ele acreditava em Deus. Ele sabia de toda a dificuldade, ele falou: deixa comigo, eu vou. Aí ele se apresenta ao rei. Ele se apresenta aqui a Saul, apresenta-se a Saul, e que era o rei, que na realidade Saul era o maior que tinha ali, era o João Grandão da igreja Cristo Salva, ele era o grandão, a palavra de Deus diz que do ombro para cima ele se destacava dos demais homens, ou seja, o homem mais alto que tinha, dava no ombro dele. Mais ou menos que nem seu pai, grandão assim, se destacava. Então, ele era o cara mais indicado para lutar com esse cara que estava desafiando. Mas ele então ficou com medo, falou: eu não, eu prefiro ser rei aqui, ficar aqui no palácio, deixa os caras lá morrendo. E aí o que acontece? Quando Davizinho vê aquilo, ele fala: achar comigo.
deixa comigo, que esse cara aí, ele não tem Deus, e eu vou. E aí ele chega para o rei e fala, ô rei, o negócio é o seguinte, eu vou. O rei olha para ele, dá risada, né? Fala, você é muito pequeno, você não pode. Fala, não, eu já tive experiência. Eu já matei alguns inimigos, eu já matei um urso, eu já matei um leão, porque eu sou pastor, e eu matei mesmo. Queria traçar, pegar, comer, jantar as minhas ovelhas, eu parti para cima e matei. Pastor valente é assim, né? Quando querem pegar as ovelhinhas, ele vai para cima, né? Eu matei então um urso, ou depois outra vez apareceu um leão e eu pá! Então o rei olhou para aquele menino e falou, rapaz, esse cara aí pelo menos ele tem coragem, né? Vai ser um almoço meio difícil lá para o gigante, né? Mas falou, tá bom. Aí pegou e falou para ele assim, então vem aqui, eu vou te colocar as armas que eu tenho. Pegou a armadura do rei, que era grandão, maior que todo mundo. É pegar a roupa do João grandão e colocar no João pequeno. Colocar no Dogrinho aqui, ó. Não é tão pequeno, mas é bem franzino. Meio forte aqui nos braços, mas é magrinho. E aí colocou aquela armadura, aquele capacete, colocou a couraça, colocou a parte de baixo, o cinto, fica tudo, as botas, e aí Davi foi andar. Está escrito aí, Davi foi andar, e não conseguia. Ele falou, rei, não deu certo, não aguentava nem com a espada, não deu certo, eu não consigo nem andar, eu nunca usei isso. Está escrito que nós lemos. Então ele foi andar, como é que eu vou guerrear? Não dá. Não quero essas armas. Então, por isso que aí eu comecei a ler nas armaduras, da armadura. Então, vamos entender. Deus, Ele tem coisas boas para mim e para você nessa vida. Deus, Ele falou, se vocês quiserem o melhor, e me ouvir o que eu digo na minha palavra, vocês vão ter o melhor dessa terra. Deus, Ele quer dar o melhor, e para que a gente tenha o melhor, e esse querer o melhor, inclui vencer alguns inimigos que se levantam em nossa vida. Então, vamos identificar, e esses inimigos, nós não vencemos com as armas de derrotados. Esse mundo é um mundo de gente derrotada, gente fracassada em relacionamentos, fracassados, são pais fracassados, são filhos fracassados, porque um filho que se rebela contra seu pai, contra sua mãe, é fracassado. Então nós vivemos um mundo fracassado, aonde as pessoas têm conselhos e uma roupa de fracassado, né? Então, essa armadura que Davi precisou arrancar, falou, ei, sinto muito, mas essas armas não servem para mim. Essa espada, esse escudo, isso eu não aguento com isso, não serve. Então, as armas deste mundo, é isso que quer dizer esse texto, espiritualizando ele. As armas desse mundo não servem para nós. Quais são as armas desse mundo? As armas desse mundo é a mentira. Sabe, as pessoas usam muita mentira e outras coisas, sabe, desse mundo. É pornografia e rebeldia. Essas coisas não servem para um cristão. Então, aí Davi, ele pega então e entende isso. Ele entende que a luta era diferente. Aliás, a palavra de Deus, ela diz que as armas da nossa luta, está em 2 Coríntios 10:4. As armas da nossa guerra, aí pode ser milícia, coloca aí, Sara. 2 Coríntios 10:4. As armas da nossa milícia, elas não são na carne que a gente vai vencer, mas ela é poderosa em Deus. As armas com as NVI. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Põe mais um versículo, 5. Tem que começar do zero? Não é só virar a página?
Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento e obediência de Cristo. Veja, fala que as nossas armas não são humanas e fala o quê? Que nós temos que destruir e vencer. Olha lá, pode ser... isso aí já é revista e corrigida. Por isso que demorou, ela foi mudar. Destruindo conselho. Você já viu como pessoas fracassadas dão conselho? Olha, a pessoa falando de casamento, já casou 5 vezes, está quase divorciando de novo, e fala como que é que se relaciona num casamento. Cuidado, se os conselhos que você tem recebido de um amigo, ou seja, de quem lá for, se não é de acordo com a palavra, cuidado, está te levando para o inferno, está te levando para uma vida derrotada, porque, apagou já, né? Porque aí fala de pensamento, vai destruir toda a fortaleza, e todo o entendimento, todo o pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus, ou seja, vai levantando práticas na nossa vida que são contra a palavra de Deus. Então, eu disse que o campo de batalha é aqui na nossa vida, na nossa mente, e nós precisamos decidir aonde nós queremos chegar. Então, a rebeldia, sabe uma arma do mundo? Vingança. Vingança. Você não fala comigo, também eu não falo com você. Eu vou ficar de mal. Pronto. Isso é vingança. Sabe, pagar com a mesma moeda é vingança. Então, a vingança, assim como eu falei da mentira, são armas de derrotado. Então, Saul, que deu essa armadura, já era um derrotado. Então, muitas pessoas que dão conselho contra a Bíblia, está errado, sabe? Filhos que se rebelam contra o pai e a mãe, cuidado. A palavra de Deus diz: você quer viver nessa terra? Honra teu pai e tua mãe, honra. Outro dia eu até falei no domingo aqui, até a mãe que faz você passar uma vergonha, pagar um amigo no meio dos amigos, né? Que chama você de apelido. Eu falei, até chamei o Pedro de Pepe. A mãe chega: oi, Pepe, querido, neném. Aí a mãe chama: meu bebezinho. Aí chega perto dos amigos: meu bebezinho lindo, blu, 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 blu. Ai, mãe, essa mãe mata de vergonha. Mas você tem que honrar. E qualquer conselho que fala para você desonrar os seus pais, sabe, é diabólico, quer te destruir. Então veja, e aqui nesse texto que nós lemos, no versículo 40, vai falar... 17:40, vai falar das armas que Davi escolhe. E essas armas nós podemos espiritualizar, podemos trocar, porque são coisas difíceis. Primeira coisa que ele pegou, o que foi? Um cajado. Sabe para que serviu o cajado? O cajado era uma vara assim, desse tamanho assim, mais ou menos, com uma curva assim, um gancho na ponta, né? E os pastores de ovelha, ele usava esse cajado, era para bater nos bichos que tentavam atacar. Esse cajado também é aquele que, quando a ovelha pulava a cerca, queria ir embora, o pastor ia lá e pegava ela pelo gancho, assim, pelo pescoço, trazia de volta. Sabe, e também quando ele levantava o cajado assim, saía andando, as ovelhas saíam tudo seguindo. Então, sabe o que significa para nós o cajado? Autoridade de Deus na nossa vida. Primeira arma, nós precisamos ter a autoridade de Deus para vencer tudo aquilo que se levanta aqui no campo de batalha. A segunda coisa, ele pega 5 pedras do ribeiro. Eram pedras lisinhas ali, né? E o que quer dizer essas pedras? Pedra quer dizer a palavra de Deus. É lógico que ele pegou pedra para colocar no estilingue. Não era estilingue, era uma funda, mais ou menos como isso aqui, né? Daqui a pouco a gente fala da funda. Mas ele pegou para pôr aqui, na funda. E aí ele, na hora certa, ele soltava o lado. Cuidado aí, gigante, vai acertar sua cabeça aí. A pedra ia na direção certa. Então, a pedra significa palavra. Quantas pedras ele pegou? Quantas?
Hoje, vocês não prestam atenção na leitura? Ele pegou 5 pedras no rio. E ele usou quantas? Uma só. A pedra é a palavra. Você precisa conhecer a palavra antes de pegar conselho com qualquer amigo, com qualquer pessoa, qualquer parente. Você tem que conhecer a palavra. E você tem que ter a palavra, sabe, dentro de você, em abundância, sobrando. Quer dizer que Davi, ele tinha a palavra sobrando. Você tem que ter a palavra de Deus dentro de você. E aí ele colocava num alforje, ou surrão, é a mesma coisa. Era uma bolsa tiracola aqui, né, com uma alça que ele punha aqui, e ele punha dentro disso aí. Isso aí era o alforje. Sabe, ele colocava ali as pedras. E esse alforje é o nosso interior, é o nosso coração, é a nossa mente. Sabe, que tem que estar cheio da palavra, para você usar no momento certo. Você lembra que eu há pouco tempo, acho que 2 semanas atrás, eu falei da batalha de Jesus contra Satanás, lá no deserto, quando ele foi tentado. Ele usou por 3 vezes a palavra, porque ele tinha o coração cheio da palavra. Não era, ele tinha fome, quando o Satanás disse: olha, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão, para você matar a sua fome. Ele tinha fome, mas ele tinha a palavra acima de tudo. E ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito. Então, e falou mais 2 vezes, está escrito. Estava no coração, estava na mente dele, a palavra. Então, o alforje é onde a gente guarda essa palavra, é o nosso coração. A palavra de Deus diz, de tudo está ali em Provérbios 4. Põe aí, Sara. Eu dou trabalho, hein? Provérbios 4, 3. Né? Provérbios 4, não, desculpa, 20 a 23. Provérbios 4, 20, é que está difícil para ler lá. Chegou. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Cuidado com seus sentimentos, com seu coração. Tenha a palavra, porque você vai enfrentar muitas situações difíceis. E se você quiser achar a vida, você não pode deixar roubarem o seu coração. Não pode. Não entregue seu coração para qualquer um. Não entregue, porque seu coração pertence a Deus. E a última coisa, afunda, que aqui eu peguei a minha máscara, é uma funda, é mais ou menos isso, só que era maior, né? Afunda, na realidade, significava habilidade. Sabe que ali em número, acho que, não sei se é 4:20 ou 24, está escrito que havia uma tribo, acho que era Benjamim, que os homens eram tão habilidosos na funda, que numa distância razoável, eles acertavam um fio de cabelo sem nunca errar. Meu Deus, é melhor que essas miras desses rifles aí que a gente vê, né? Desses cara aí, atirador de elite, né? Sabe, a pessoa pegava aqui a funda e, sabe, caiu uns 3 aí, ó. Então, aqui está dizendo o poder do Espírito, porque muita gente conhece a palavra. Sabe para quê? Para tacar pedra nos outros. Para ofender, para fazer coisa errada. Ainda usa a Bíblia. Deus é amor. Está escrito, Deus é amor. Você acha que Deus vai mandar alguém para o inferno? Deus é amor. Deus é amor. É um versículo realmente. Mas Deus também é justo, é justiça. Tem a justiça de Deus, tem um julgamento de Deus também. Então, a palavra, ela tem que estar, nós temos que ter ela no nosso coração, mas temos que ter o poder do Espírito Santo, que é a habilidade que vai derrotar o inimigo. Sabe, queridos, eu quero que esses jovens dessa igreja sejam cheios do Espírito Santo de Deus.
é a minha oração. Não adianta, sabe, a igreja ter uma boa palavra, se você não tem dentro de você o poder do Espírito Santo de Deus. Então, Deus, Ele quer te dar esse poder para que você identifique os seus inimigos e que você possa vencê-los com habilidade na palavra de Deus. Habilidade, não para você pregar para uma multidão, mas uma habilidade para que você possa usar para vencer as suas batalhas. É o poder do Espírito Santo de Deus. Então, vamos buscar o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque você tem o Espírito Santo. Você está lendo aí, Catarina? Hã? Oi, tudo bem? Quer que eu ajude? Eu sou bom. Não, sim. Então, vamos buscar esse poder, conhecer a palavra sem o poder de Deus, né? Querer ensinar sem o poder é não praticar, é ter a cabeça gorda. Tem gente que estuda a palavra, fica cabeçudo, assim, cabeção, porque não pratica, não tem poder. Tem conhecimento, mas não tem poder. Então, não vamos ser cabeção, vamos ser pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Então, veja, uma grande vitória, para você ter, o tema dessa mensagem é uma grande vitória, né? Para você ter uma grande vitória, você tem que ter uma grande luta, né? Com um inimigo bem grande, né? Então, contra um inimigo que seja muito maior que você. Essa é a realidade. Sabe aquele inimigo que você olha assim, aquela situação que você fala, eu já tentei, eu não consegui. É esse aí que Deus quer que você vença. É aquele sentimento, é aquela luta que você está ali e você, não, eu já não consigo. Essa é a sua grande luta. Esse é o seu gigante, esse é o Golias que você tem que derrotar. É um inimigo muito maior que você, muito mais poderoso, muito mais forte. É esses que vai ser uma grande vitória. E eu creio que Deus vai te dar isso. Então, com as nossas forças, nós sabemos que nós não conseguimos. Mas Deus, Ele quer que nós tenhamos esta vitória. Porque esses são os filhos de Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Isso o próprio Senhor Jesus disse. O que é impossível para os homens é possível para Deus. E hoje eu quero que você saia daqui com uma grande vitória em nome do Senhor Jesus. Sabe? E esse inimigo pode ser um pecado lá, sei lá, um pecado de pornografia. Você que vê pornografia na internet e por aí afora. Pode ser um pecado de pornografia. Pode ser raiva de alguém. Já viu pessoa com raiva de alguém? Posso ter um olhar. Não gosta nem que fala comigo. Isso é do inferno na sua vida. Isso é um demônio que quer acabar com você. Sabe? Não faça isso. Não aceita isso. Por isso que a palavra de Deus fala tanto de perdão. Pode ser um vício. Sabe? A pessoa que tem um vício. Eu já lutei contra esse. Sabe? Ou qualquer sentimento ou prática contra a palavra de Deus. Isso é um gigante muitas vezes para você. E é esse que Deus quer que você vença essa grande vitória. Deus vai te dar condições. Eu sei que aqui vai sair grandes vitoriosos. Pessoas com grandes vitórias. Porque vencerão batalhas, mas que o inimigo é muito maior que você e muito mais poderoso. E Davi sai da cidade dele. Ele teve que fazer uma viagem para chegar perto do arraial onde ele iria lutar. Passou por algumas cidades, e ele sai com uma comitiva toda atrás dele, uma cambada lá, vê a galera toda lá de Israel atrás dele, mas ele veio, e com o cajadinho dele na mão, com a sacolinha dele, com as pedrinhas dentro, e ele está vindo com a funda dele lá dentro da sacolinha, ele vem, e quando ele está chegando perto do arraial, o gigante já tinha parado próximo ao arraial, mas lá na frente do inimigo, os filisteus, o gigante já estava lá. Os guerreiros
Os guerreiros inimigos já tudo atrás dele e ele lá já esperando. Aí quando ele vai chegando que ele vê o gigante lá sentado. Ele olha o gigante. Ele não olhou assim o gigante, ele olhou assim. De longe ele já olhava por cima, assim. Lá na frente o gigante. O gigante quando vê, ele fala, é esse aí? É esse? Ele com o cajado na mão, né? Fala, o que você está pensando? Que você vai lutar contra um cachorro? Você vai lutar contra um guerreiro? E começa a dar risada e ridicularizar. Gente, a armadura daquele homem, só a armadura tinha mais de 100 quilos. Mais de 100 quilos. Ele tinha um homem que também era maior, certamente, do que Davi, que era forte, grande, só para levar o escudo dele. Era o escudeiro, aquele gigante. E Davi chega lá, com essa sacolinha aqui, tiracolo, bolsinha de couro, tiracolo, parecia os hippies de antigamente. Eu usava quando eu era mais jovem para carregar marmita. E estava lá, e ele chega com o cajado na mão. O inimigo olha e começa a zombar. A palavra diz que zombou. Golias zombou. O que você pensa, rapaz, que eu sou? Parece que ele estava sentado, né? Golias parece que estava sentado, que estava tão pesado aquela armadura que ele estava descansando, né? E ele estava sentado, porque... E aí ele começa a insultar, fala, rapaz, você não vai dar para nada, eu vou te massacrar, eu vou te arrebentar, eu vou acabar com você, eu vou te esmagar. E Davi, então, ele declara aquilo que ele crê. Ele declara, você vem... sobre mim com a sua força, com espadas, e eu vou contra ti com a minha fé, a fé no meu Deus, a fé na palavra do meu Deus. O Senhor dos exércitos está comigo. E aí diz, é? Não, o inimigo, aí diz que o inimigo levantou, estava acho que lá longe assim, né? Ele levantou. Davi estava vendo ele sentado, né? Porque, eu não sei que versículo aí que fala, nessa Bíblia eu não sei, na minha eu sei. Né? Mas aí diz, né, que, tendo levantado, acho que não... Davi, porém, verso 45, 46, 47, 48. 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu para ir encontrar com Davi, apressou-se Davi e correu a encontrar o gigante, o filisteu. É interessante essa parte, porque tem coisa que a gente tem que ter pressa. Tem luta que você tem que lutar logo, e vencer esse inimigo logo. Porque senão ele vai crescendo. Ele vai se preparando cada vez mais, está ficando mais difícil. Quando eu me batizar, quando eu for no encontro, quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando eu morrer, você vai para o inferno. Então, e é interessante, porque ele viu o gigante lá, e o gigante ficou em pé, para ir para cima dele. Gente, a palavra diz que ele apressou-se e correu para cima do gigante. E nessa época, quando era a luta de um contra um, eles iam gritando. Então, quando o gigante levantou lá, ele viu que o gigante levantou e vinha para ele. Pegou, enfiou a mão na sacolinha, pegou a funda, colocou, pá! Jogou a pedra. Gente, o inimigo não teve nem tempo de pensar. Ele foi para cima, sabe, com um grito, e ele então jogou com o poder do Espírito Santo, com a habilidade de Deus, aquela pedra, e diz que cravou na testa, o inimigo caiu. Pá! Caiu no chão. Aí, ele não ficou contente. Quando o inimigo caiu, ele falou, pode ser que o inimigo ainda só esteja desmaiado. E isso também acontece muitas vezes com a gente. A gente já quantas vezes derrubou
o gigante, mas parece que ele levanta de novo. Um dia eu já recebi uma unção. Não, ele correu. A palavra de Deus diz que ele, depois que o gigante caiu, ele ainda correu, subiu em cima do gigante. Interessante que diz que ele tirou da bainha do gigante a espada dele. Pensa um pouco. Ele foi tão rápido, tão ligeiro, tão esperto e assustou tanto com o grito dele, que o inimigo não teve nem tempo de tirar a espada da bainha. Está escrito aí, ele tirou e pegou o Golias pelo cabelo assim, pegou ele assim, levou a cabeça dele, entregou lá para o rei a cabeça. Toma aí, ó, tá aí o gigante que você tinha medo de vencer. Já era. Era para o povo entregar, mas ninguém se entregou, né? Saíram fugindo, ficaram com medo, saiu todo mundo correndo. Sabe? Agora, entenda algo. Apesar de ter uma galera atrás dele, torcendo para ele, essa luta era só dele. Sabia que você tem luta que é você que vai ter que lutar? Tem um monte de gente do bem torcendo para você vencer. É lógico. Tem a gente do mal também torcendo para você se lascar todo. Quer mais é que você perca mesmo. Aí vem com conselhos do inferno para você. É enviado de Satanás. Não, mas me ama, minha amiga. Não. Conselho contra a palavra é do inferno. É pessoa inspirada porque o diabo usa pessoas. Então, veja que a luta é você. E o Golias, quando venceu, uma galera foi abençoada. Eu quero dizer, quando você vencer a sua luta, a sua batalha, um monte de gente vai ser abençoado. Porque a sua família torce para você. Se você é aqui dessa igreja, ou é dessa igreja, a igreja toda torce por você. Para que você seja vencedor, vencedora. Agora, entenda, as suas lutas você tem que encarar. Você tem que ir para cima. Você não pode dar moleza. Eu lembrei do pastor Elton. Uma vez o pastor Elton, um amigo meu lá de Araguari, ele veio aqui e ele contou uma história. Eu lembro que ele lembrou dessa passagem de Davi. Ele disse que ele estava fazendo uma célula. Ele ainda não era pastor, né? Mas ele estava fazendo uma célula, ele era líder de célula. E aí de madrugada, o pessoal da casa que ele fazia a célula, ligou para ele. 2, 3 horas da manhã, ligou para ele. Olha, precisamos de você aqui agora. A irmã lá, a filha lá da família, e os irmãos lá, tudo lá. A minha irmã, a minha filha, ela está endemoniada. E a gente está tudo com medo. A gente não sabe o que fazer. Aí ele pegou e falou, vou lá ajudar, né? Vou lá orar. Aí ele foi lá, chegou na casa dela, parou o carro lá. Quando ele olhou, está todo mundo fora da casa. Mas cadê? Não, nós saímos tudo para fora e trancamos ela lá dentro. Porque nós estamos com medo. Que ela pega a faca para vir para cima da gente. Aí ele falou, não, abre a porta aí, vamos entrar. Vamos ver o que está acontecendo. Aí o dono da casa meio assustado abriu. Tac, tac. Quando ele entrou, ele foi, vamos falando. Quando ele entrou assim, ele percebeu que o cara puxou a porta, fechou a porta. Falou, vai vir e trancou a porta. Porque está todo mundo com medo. Falaram que tiver limpo, você chama a gente. Fechou a porta. Ele olhou a porta fechada, ele disse que olhou para frente. Era um corredorzão assim, comprido, escuro. Ele não sabia onde era a luz. Só estava acesa assim a luz da cozinha. Tinha uma porta no fundo do corredor. E aí, ele olhando assim, com a porta fechada, sozinho, meio assustado. Aí saiu uma mulher alta, morenona assim, toda descabelada assim. E saiu com a faca na mão assim, ó, uma faca afiada assim. Ele olhou aquilo, a porta fechada, era ele e ela.
E ele disse que via assim, pela luz da cozinha, porque está tudo escuro, ele via aquela mulher, com aquele cabelo tudo para cima, e toda... Sabe, ele olhou assim, aquela faca, aquela sabe, já viu alguma cena daquele filme Psicose? E ele disse que olhou, ele falou, e agora? Sair eu não posso. Onde é que tem uma janela? Aí ele lembrou dessa passagem do Davi e Golias. Então ele olhou assim, ele falou, e agora? Correr não dá, eu vou para cima. Aí disse que ele olhou, lembrou, ele falou, e foi correndo para cima dela. Ela se assustou, soltou a faca caiu. Aí ele já foi para cima, em nome de Jesus. Sai, caiu. Só faltou subir em cima, pegar a faca, coitado, mas não podia. Sabe, tem lutas que você vai ter que encarar. Esse sentimento de raiva, de ódio, esse vício que tem te afrontado, você tem que ir para cima, sabe? Não deixa nem pensar, não espera o bicho crescer não, mata no ninho, acaba com ele no ninho. Então, hoje, eu sei que há um poder de Deus neste lugar, mas você tem que identificar qual é a sua luta. Então, veja, muitas pessoas vão ser abençoadas com a sua vitória. Tem gente indo para o inferno só esperando uma pessoa ousada e corajosa. Sabe, ir para cima é parar de se fazer de coitadinho e encarar esse problema. É parar de pôr a culpa nos outros e até em Deus. E encarar esse sentimento, essa luta, seja o que for. Então, isso é ir para cima, e eu creio que hoje inimigos vão cair. Agora, você vai cortar, você vai derrubar, mas você vai cortar a cabeça, sabe como? Agindo depois que você acertar a pedra na testa dele e derrubar. Como que você vai cortar a cabeça? Consertando as coisas, sabe? Por exemplo, você tem raiva de alguém, você está desobedecendo os seus pais. Você vai cortar a cabeça do inimigo se você for lá pedir perdão, confessar os seus pecados, buscar um líder e confessar que você tem uma luta muito grande. Aí você vai conseguir derrubar o inimigo, pedir perdão para quem você tem raiva e começar a amar essa pessoa. Então, confessa os seus pecados, sabe? Limpa o seu celular, tira tudo que é pornografia daí, ou quem sabe o computador. Pare de conversar com aquelas pessoas nada a ver, que só está te levando para longe da presença de Deus. Você está aqui na presença de Deus, você precisa do poder de Deus, e essa pessoa que fica enchendo muitas vezes a cabeça dos nossos jovens, adolescentes, também precisa do poder de Deus que tem aqui. Não permita que o inimigo fique zombando de você o resto da vida, fazendo aquilo que ele quer que você faça. Vamos hoje derrubar esse gigante em nome de Jesus. Vamos lá, Ninão? Vamos lá, Guilherme? Tá bom. Fica à vontade, tá? Tem 10 segundos. 9, 10. Amados, entendam isso, meus jovens e minhas jovens. Que vida você quer para você? Uma vida cheia de ódio? Cheia de derrota, ser um fracassado, uma fracassada, ou a vida que Deus tem para você? É evidente, Davi, ele teve que ter outras batalhas na vida dele. Com o passar dos dias, outras lutas vão surgindo, mas esse gigante nunca mais se levantou, porque ele cortou a cabeça dele. Então, é momento primeiro de você derrubar o gigante. Vai para cima! Para de reclamar da sua sorte. Ai, se o meu pai fosse um pastor. Você estava lascada. Né, Thaís? Ainda bem que meus filhos não estão aqui. Ai, se fosse fulano de tal. Não, seu pai é esse aí, sua mãe é essa daí. E é isso aí que você tem que amar, honrar e respeitar, e acabou. É o que diz a palavra. Ou então você é uma pessoa derrotada e vai passar a vida em derrota. Tem que honrar, tem que amar e tem que defender ainda.
os seus pais, sabe? Eu queria ter um líder de jovem aqui, que fosse bem jovem, falasse, mano, véi, é o que tem por hora. É isso. Então, decida ser um vitorioso. Ninguém tem culpa dos seus fracassos. Decida cortar a cabeça do gigante, mas primeiro vamos derrubar. Vamos todos ficar em pé nessa hora. Eu quero que você feche seus olhos. Talvez você fale, eu não tenho inimigo nenhum, então você já é um santo, então eu vou orar para Deus te arrebatar, fazer igual ele fez com Enoque, que sumiu dessa terra. Depois você põe a mão na minha cabeça também para orar por mim, que eu tenho tantos gigantes ainda para derrubar, né, Adra? De vez em quando levanta-se um, que a gente tem que... Quando vem de um por vez é fácil, só quando vem de meia dúzia. Eu estou aqui para ajudar vocês. Eu fui transformado, gigantes caíram da minha vida e ainda têm caído, sempre que se levantam. E eu quero dizer, quem vai te ajudar mais é você, porque Deus está aqui falando com vocês. Você não precisa ficar cheio de medos e de complexos. Tem um Deus que te ama, que deu a vida do seu filho por você. Jesus ressuscitou e está vivo aqui. Você tem esse poder disponível. Pare de lamentar, encare. A luta é aqui na sua mente. Decida ir para cima, vá para cima. Não importa que você é franzino e vão ridicularizar, como aquele inimigo tentou ridicularizar Davi. Não importa, ele caiu por terra. Ele menosprezou, mas ele caiu por terra. Quem venceu foi o menosprezado. A palavra diz que ele menosprezou a Davi, porque Davi era de um aspecto educado, fino. Não era, sabe? Ele tinha um aspecto delicado. Ele não era grosso, sem educação. Ele não era bruto com os pais. Ele era manso. Ele era educado. Mas não é porque ele é educado que ele falou para o inimigo: você é um gigante, espera um pouquinho aí, gigante. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou tomar biotônico Fontoura, acho que nem existe mais, né? O que vocês tomam para ficar forte hoje? Red Bull. Espera aí, eu vou tomar um Red Bull. Oi? Chá de boldo? Eu vou tomar um chá de boldo. Eu tomava chá de boldo para enjoo, eu vou tomar um chazinho, eu vou tomar um remedinho. Peraí, seu gigante, peraí. Eu vou orar. Não, tem hora que você tem que orar. Tem hora que você tem que ir para cima, declarar a palavra de Deus. Eu creio num Deus que é maior que você, gigante. Eu creio num Deus que venceu todo o inferno. Ele venceu a morte e Ele está vivo. Eu não aceito este mal na minha vida. Caia por terra. Creia na palavra. Mas eu ando tão triste. Está na hora de acabar. A palavra de Deus diz, o choro pode durar até uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. É tempo de você crer na palavra. Vamos para cima. Declara no seu interior, no seu coração: o meu Redentor, o meu Salvador está vivo. Ele está aqui e eu vou no poder e na autoridade do nome dEle. Ele é o Senhor dos exércitos. E toda arma forjada contra a minha vida não prevalecerá, não prosperará. Elas estão aniquiladas, destruídas em nome de Jesus. Abra a mão,
das armas da pirraça, da vingança, da rebeldia, de querer ficar gritando com os outros, xingando, falando palavrão. Para com isso! Davi não falava nada disso. Ele era ruivo e de gentil aspecto. Ele era calmo, ele era educado, não desrespeitava ninguém, mas ele sabia partir para cima do inimigo, gritando e declarando a liberdade. Essa luta é sua, mas Deus está falando com você. Sabe, aquela moça que eu falei que ela foi liberta lá pelo Elton, ela foi liberta naquele corredor. Aí ele foi lá, ainda teve que bater na porta para a família abrir, falar: tá limpo, ela tá liberta. Pode entrar todo mundo, não tem mais demônio, essa batalha está vencida em nome de Jesus. Feche os seus olhos. O que será? Será que você tem uma raiz de amargura? Não deixa ela crescer e virar árvore, muito mais difícil para derrubar. Será que você tem medo? Será que você tem um sentimento muito forte que está fazendo de você uma pessoa rebelde? Ao invés de dizer que ama, ao invés de dizer que perdoa, ao invés de dar um abraço, dar um empurrão, não. Decida agora vencer. Pode mudar a tua história, tirar todo medo, toda timidez, toda vergonha. Enfrenta em nome de Jesus. Identifique. Vamos declarar esse cântico e depois eu oro com vocês, liberando esse poder, essa capacitação espiritual. Quem separará o amor de Cristo? Quem poderá nos afastar do teu amor? Quem do amor de Cristo? Quem nos afastar do teu amor? Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas nem morte, nem vida, potestades, nem o presente ou o futuro, homem algum não poderá separar do teu amor. Nem morte, nem vida, potestades, nem o presente ou o futuro, homem algum não poderá separar do teu amor. Eu quero orar com vocês. Deus quer dar uma capacitação, uma unção. Se você identifica algum inimigo que você precisa vencer, seja o que for, tenha coragem. Eu quero chamar você aqui na frente, que eu quero orar com você. Você que identifica algum inimigo, não tenha medo. Não tenha medo. É a maneira de você vencer, de ir para cima do inimigo. Eu quero orar e abençoar a sua vida, para que você receba esse poder, essa capacidade, essa capacitação. Coloque a sua máscara e vem aqui, você que quer
Identifica aí algo no seu sentimento, identifica algo na sua vida que precisa ser derrotado. Vem aqui, entregue no altar do Senhor. Deus, Ele vai te tocar, te capacitar, e você vai ver grandes milagres na sua vida. Então somente creia, não tenha vergonha, não se preocupe por quem está ao seu lado. É o dia da sua cura, da sua vitória, em nome de Cristo Jesus. Creia, tenha ousadia. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Mas
Obrigado, amado Deus, que todos esses jovens, adolescentes, esses casais que aqui estão, homens, mulheres, Senhor, jovens, que possam receber o Teu poder, meu Deus, e que possam avançar para a Tua glória e para o Teu louvor. Que eles hoje possam tomar posse das Tuas armas, meu Deus, e enfrentar cada inimigo, cada gigante que se levanta no sentimento deles. Eu abençoo a todos aqui com a unção capacitadora do Espírito Santo de Deus, e veremos testemunhos, porque muitos estão torcendo por você, porque te amam. Receba o poder e a unção de Deus na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Dê um aplauso ao Senhor, se você recebe. Oh, glórias a Deus. Deus é bom. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amanhã culto aqui, eu só estarei à noite, né? Porque eu vou lá dos haitianos de manhã pregar lá. Ainda tem pique, né? Pique de Caleb. Mas que Deus abençoe, uma semana abençoada aí. Vamos aí encher isso aqui, hein? Vamos motivar as pessoas a estarem aqui com a gente, recebendo a presença e o poder de Deus junto conosco. Orem sempre por esse trabalho de jovem, para que possa alcançar muitas vidas. Amém? Obrigado a todos, Deus abençoe a todos. Os músicos que cada dia estão melhor, com a unção de Deus, glórias a Deus. Vamos dar um brado de vitória, glória a Jesus. 1, 2, 3, glória a Jesus, amém. Aproveita para cortar a cabeça, hein? Peça perdão, diz que ama. Fica marcando bobeira não, hein?